Na produção cultural, nada vem do nada. Aquele papo de ficar debatendo se tal adaptação é ou não fiel ao material original já morreu. E a essa altura todo mundo já superou a necessidade de fidelidade em adaptações, não é? A não ser que a produção ouse colocar alguma minoria pra fazer algum papel de destaque, porque aí todo mundo tem centenas de argumentos contra, todos extremamente razoáveis, que não tem nada a ver com misoginia, racismo, homofobia, nem nada dessas coisas, não é? Em 99% dos casos, você não quer uma adaptação fiel ou integral de uma obra. Nos anos 20, um diretor austríaco chamado Erich von Stroheim resolveu fazer uma adaptação literal e integral de um romance, resultando no filme Greed, lançado como Ouro e Maldição no Brasil. O primeiro corte dele teve 9 horas e meia. Ou seja, se você fosse colocar esse filme pra assistir no trabalho, contando com a hora do almoço, ainda ia faltar meia hora pra terminar no outro dia. O estúdio foi lá dizer pra ele dar uma resumida e ele fez um segundo corte, de 4 horas. Já dava pra ver no estágio, mas no fim, o próprio estúdio pegou a versão já desmembrada e jogou na mão do açougueiro, sobrando um rolo de 2 horas completamente incoerente e sem sentido. O Eric teve que sofrer pra gente aprender mais ou menos que adaptar significa adaptar. Era melhor uma versão do livro de 2 horas em que se reescreve a história enquanto filme mesmo, pra poder ter uma obra que fizesse sentido, do que o Frankenstein final, resultante da tentativa de traduzir tudo que estava no livro pro filme. Uma forma de tentar recontar a história sem ter que adaptar o material original é fazer uma releitura. Aí você pega uma obra como base e reescreve do seu jeito. Você pode abrir mão dos personagens, circunstâncias, lugares da obra original e remontar ela em outros lugares e até com outros objetivos e conclusões. E isso é mais velho do que o golpe do príncipe nigeriano. A Ilíada é aquele poema grego que conta a história de quando o Brad Pitt foi lá matar os troianos porque o príncipe tinha pego a mulher do chefe dele. 800 anos depois, o imperador romano Augusto, que tinha invejinha dos gregos por terem esse blockbuster literário, foi lá e falou pro poeta Virgílio escrever a versão dele, dando uma história de origem pros romanos. O Virgílio fez uma sequência não oficial e não autorizada para a Ilíada, a Eneida, que contava a história de Enéas, sobrevivente do massacre de Troia, que depois de dar um rolê no inferno, entre outras aventuras, para na Itália para ser o ancestral dos romanos. Uns 300 anos depois, o Dante Alighieri escreve a Divina Comédia, já misturando a mitologia grega e romana com a cristã. E no livro do Dante, quem é que vai ser o guia dele no passeio que ele vai dar no inferno? O Virgílio, autor da Eneida. E aí, em 2001, o círculo se fecha com Devil May Cry, que tem o Dante e o Virgílio, entre outras coisas. Trono Manchado de Sangue, do Kurosawa, pega a peça Macbeth e reconta no Japão feudal com samurais e shoguns. Tu nunca vai ver ninguém chorar na cabeça do Kurosawa que a obra dele não é fiel porque na Escócia não tinha samurai. As releituras de Shakespeare são muito comuns e também, às vezes, inusitadas, como no caso do Rei Leão, que é também uma releitura de Hamlet. O filho do rei morto pelo tio, que toma o trono, é enviado para uma terra estrangeira onde ele faz amizade com 2 bufões para depois finalmente voltar e o Rei Leão tem um final mais feliz do que Hamlet. Os filmes do Kurosawa também serviram de base para várias histórias. O roteiro do primeiro Guerra nas Estrelas é bastante inspirado em Fortaleza Escondida. Yojimbo foi recriado como um velho oeste à bolonhesa, estrelando Clint Eastwood em um punhado de dólares. E Sete Samurais foi transposto para Sete Homens e um Destino, outro Bang Bang que teve um remake em 2016. E é bem legal essa coisa das adaptações ou releituras mais liberais em que tu pode imaginar coisas absurdas. E se os Sete Samurais fossem no velho oeste? Você tem esses filmes. E se os 7 samurais fossem no futuro e com robôs? Aí você tem o anime Samurai 7. E se os 7 samurais fossem insetos de circo tentando salvar um formigueiro de um gafanhoto qualquer? Aí você tem Vida de Inseto. Mas uma adaptação não tem sequer que seguir a trama da história que ela tá adaptando. Se você pegar os filmes do Zorro, a maioria se importa muito pouco com o romance que adaptam, se preocupando mais em adaptar o espírito da obra, os personagens e as circunstâncias. Dificilmente você vai ver a história original sendo recontada como no livro.
No caso do Zorro, isso não é um problema. O livro original é ruim e quase todas as adaptações que se seguem são melhores. Ser fiel à obra original não se resume a retratar os acontecimentos do material de base, literalmente. Um contra-exemplo às adaptações do Zorro é Watchmen, que adapta muito bem os acontecimentos e situações do quadrinho, mas perde completamente a intenção e o espírito da obra do Alan Moore, transformando uma desconstrução crítica de histórias de super-heróis em uma história de super-heróis à crítica. Eu arrisco dizer que as melhores adaptações de quadrinhos para o cinema usam as HQs para no máximo ter um ponto de partida para desenvolver os roteiros dos filmes. As adaptações que tentam ser mais fiéis a uma história em particular são bem mais raras, e mais raras ainda são as que o fazem de forma bem sucedida, como no caso de 300 ou Sin City. O filme do Nemo de 89 é outro exemplo de uma adaptação que se importa pouco com o que acontece no material original, mas consegue capturar bem o essencial da fonte e construir algo em cima dela. Apesar de eu não gostar tanto daquela animação, ele consegue traduzir muito do espírito da Terra dos Sonhos. O Nemo ainda é o Nemo, o Flip ainda é o Flip e a Terra dos Sonhos ainda é a Terra dos Sonhos. Outra forma de construir em cima de uma obra existente é o que se convencionou chamar de obra inspirada nisso ou naquilo. Tanto God of War quanto Cavaleiros do Zodíaco são inspirados na mitologia grega. Agora, você vai achar muito pouca semelhança entre um e outro. A maioria dos filmes baseados em fatos reais são inteiramente ficcionais, da premissa aos detalhes, o que é a brincadeira do filme da série Fargo que coloca essa mensagem no começo de cada episódio. Psicose, Massacre da Serra Elétrica e Silêncio dos Inocentes são todos filmes inspirados pelo mesmo caso de um maluco que fazia móveis usando pele e ossos humanos como matéria-prima. A inspiração também corre o risco de se confundir com plágio, e a única distinção entre um e outro é o quão valiosa é a obra que inspira, o quão interessado o criador da obra plagiada está em ir atrás dos seus direitos e a qualidade dos advogados que ele pode pagar. Nos anos 90 se tornou popular uma obra de ficção inglesa que contava a história de um garoto que perdia a mãe e ia estudar em uma escola de magia acompanhado com a sua coruja. Timothy Hunter tem aí suas semelhanças com a obra da autora transfóbica favorita de todo mundo, mas o próprio Neil Gaiman, que criou o personagem, dispensou as comparações dizendo que era uma história genérica demais. Coincidências existem. Menos genérica é a ideia que o Moacir Scliar teve quando escreveu Max e os Felinos. O livro conta a história épica de um garoto que foge dos nazistas em um barco que divide com um jaguar. Ao ler uma crítica que descascava o livro do Scliar, o escritor Ian Martel achou que a premissa do garoto perdido no mar com um felino em um barco era boa demais para ser desperdiçada em uma obra ruim e escreveu A Vida de Pi. O engraçado aí é que se não houvesse esse plágio ou inspiração, dependendo de qual partido você quiser tomar, muito menos gente teria ouvido falar de Max e os Felinos. E se essa história realmente era uma ideia boa na mão de um escritor ruim, bem, se você quiser tirar a prova, Max e os Felinos tem só umas 100 e poucas páginas para você ler. O Neil Gaiman também se inspirou muito no Little Nemo quando escreveu o Sandman, chegando a inserir uma cópia quase idêntica do estilo do McKay em uma das histórias mais assustadoras de Sandman, ressignificando a tira original. No arco da Casa das Bonecas, um garoto é mantido em cativeiro por seus tios, que o adotam para receber dinheiro do governo. O menino Jed tem como única forma de escape da sua realidade grotesca seus próprios sonhos. Exatamente como Nemo visita o reino dos sonhos noite após noite, Jed Walker se aventura por sonhos fantásticos, acordando no último quadro de cada tira. O Nemo normalmente acordava reclamando de algo que comeu, ou sendo repreendido por seus pais por ter feito muito barulho à noite, enquanto se revirava na cama com seus sonhos. Já o coitado do Jed, ora acorda com os gritos dos seus tios abusivos, ora com um cheiro de urina no porão em que vive, e às vezes até com ratos mordendo a sua cara, dando um sentido novo e completamente macabro para a estrutura narrativa das tiras do Nemo. O Neil Gaiman é ótimo em fazer essas releituras. Praticamente tudo no Sandman é emprestado de algum lugar, desde a mitologia grega a artistas de glam rock dos anos 80. Se existe uma obra que é uma amálgama de milhares de anos de histórias e mitos, é Sandman. E tu vê isso também nos romances dele, deuses americanos, filhos de Anansi, mitologia nórdica.
Existem uma caralhada de formas de se adaptar a uma obra. Tentar adaptar uma história condensando tramas e personagens, como é o que o cinema normalmente faz. Fazer releituras usando uma história de base para criar algo novo em cima. Ou só se inspirar nos temas e ideias de uma história existente.